Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a verdade nua e crua. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, eu vou ler versículos 47 e 48. Dizem assim: E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Hoje é 9 de maio de 2024. Pessoal, mais uma vez, eu vou pedir para você, para a senhora, para o senhor, nós estamos aqui orando desde segunda-feira, com vocês, a nossa programação aqui. Apresentem, continuem orando pelo povo lá do Rio Grande do Sul, tá? Até ontem à noite já eram contabilizados 100 mortos e mais de 100 desaparecidos, fora desabrigados, feridos e tantas outras situações. Vamos orar pelos nossos irmãos, amigos e todos os gaúchos e também as pessoas que estavam ali no momento da catástrofe no Rio Grande do Sul. Pai Santo, eu no nome de Jesus, que eu estou aqui em oração, quero te apresentar cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, abençoa, retribui essa pessoa com ricas bênçãos pela audiência aqui. Te apresento a minha família, a minha vida, de uma forma especial, apresento todos os moradores, visitantes, todos os que estão nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Tenha misericórdia, consola os parentes que ficaram, Senhor, com o aperto dos seus entes queridos, os que estão feridos, os que estão desabrigados, desaparecidos. Senhor, tenha misericórdia daquele povo, daquele lugar. Fica com cada um de nós, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo a verdade nua e crua. Você sabe, a senhora e o senhor também, e é um dito popular que é bastante conhecido, que diz que a verdade dói. E faz sentido isso, esse dito popular. Por quê? O homem, o ser humano, por natureza, ou seja, na sua essência, ele é corrupto, ele é enganador. E a verdade age como se fosse um sal em cima de uma ferida aberta. Então, por isso que a verdade, essa metáfora aqui de trocadilhos, desse dito popular, a verdade dói. Mas eu estive pensando sobre a questão desse texto base que eu escolhi aqui, onde Jesus fala exatamente sobre nós nos esforçarmos ao máximo para chegarmos na eternidade, para morar com Ele. Versículos anteriores, ou seja, versículo 43, por exemplo, versículo 45, ele fala, Jesus, de uma mão. Se a mão escandalizar uma das mãos, corta, é melhor entrar no céu, ou na vida, ou na eternidade aleijado, do que duas mãos com essas duas mãos irem para o inferno. E o detalhe é que ele repete tanto para a questão das mãos, ou da mão aqui em específico, a mão que escandaliza, o pé, versículo 45, que escandaliza, e também o que eu li foi o olho que escandaliza. Ele sempre dá o mesmo recado para os três, para a mão, para o pé, para o olho, que escandalizam. Ele diz assim, o mesmo recado, o bicho lá não morre e o fogo nunca se apaga. É uma mensagem realmente muito forte, muito dura, mas é a verdade nua e crua desse sentido.
né? O Evangelho de Jesus, ele é assim, ele é direto, não tem meio termo. Aí aqui a gente vê que Jesus está falando de um local que a Bíblia fala que é o oposto do céu, o oposto da eternidade com Deus. É um local onde está destinado esse local para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitas pessoas que não quiseram, né, ou não querem ainda, nesse momento presente, decidir sua vida por Jesus, infelizmente, estão, né, destinadas para esse lugar. A Bíblia dá, várias descrição, né, sobre o castigo dos ímpios nesse lugar chamado inferno. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 41, é chamado de fogo eterno. Nesse mesmo Evangelho de Jesus, capítulo 3, versículo de 12, ele diz que esse lugar chamado inferno, é o fogo que nunca se apaga. Está lá. Daniel, capítulo 12, o profeta, versículo 2, fala sobre esse lugar como sendo um lugar de vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia está recheada, descrevendo sobre o castigo dos ímpios nesse lugar chamado inferno, além do diabo, que já está sentenciado para ir para lá, os seus anjos caídos, que são os anjos do diabo, os demônios, e também os ímpios, né? Marcos, o evangelista, nesse mesmo livro nesse mesmo evangelho que eu escolhi aqui como leitura base, só que no capítulo 9, do versículo 44 ao 49, se não escapa da memória, fala que esse lugar, o inferno, é chamado de tormentos. Lucas também fala, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz que é o lugar onde tem chamas. É um lugar de eterna perdição. Então o inferno, ele realmente existe e ele é existente, ou seja, ele foi construído. Porque o diabo fez o que fez, antes de ser diabo ele era o querubim ungido, não poderia mais permanecer diante de Deus na eternidade, então foi construído o inferno. E esse inferno também existe por conta da consequência do pecado, porque o homem pecou. Porque Deus é justo. Deus recompensa as pessoas com bondade, com bênçãos. Mas também Deus pune o pecado. E a punição do pecado é a separação de Deus, levando à morte espiritual. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então Deus é santo, Deus é perfeito, e nada que é imperfeito, que é impuro, pode entrar na presença de Deus. Então o inferno é um lugar de destruição, é um lugar de tormento, pois representa a separação total de Deus. O homem, nesse lugar, estará totalmente separado de Deus. Aqui agora, a gente ainda tem, o homem, né? Ainda tem uma ligação. Jesus é aquele que veio para ligar o homem com Deus, e foi desligado a comunhão lá no Jardim do Éden. Mas, após o arrebatamento da igreja, após o julgamento final, acabou-se, né? A sentença, quem estiver nesse lugar, chamado inferno, além do diabo e os seus anjos, não tem mais gente, é uma separação eterna de Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós possamos guardar o que Jesus disse. Se teu olho te escandalizar, lança fora esse olho. É claro que nós não vamos fazer isso literalmente. Jesus não está falando aqui desses olhos carnais simplesmente. E que esses olhos carnais aqui também fazem a gente pecar, né? Aliás, é ele que o faz. Quando a gente olha, né, para, por exemplo, uma mulher, estou falando dos homens que olham para uma mulher de uma forma sedutora, a Bíblia diz que isso já é considerado pecado, né? Fala sobre
o homem casado, porque aí já é um adultério, mas qualquer pessoa que olhar para uma mulher com interesse sexual, biblicamente, já está praticando uma impureza diante de Deus. Então é nesse sentido, é através desses olhos carnais aqui que a gente peca. Tudo bem, mas eu não vou arrancar esse olho aqui. Jesus não quis dizer isso, viu, gente? Mas Jesus quis dizer que o lançar o olho que fez você escandalizar o eu fora, significa a gente se esforçar, sacrificar nossa vida, né? Com muita dificuldade, porque o caminho é apertado, é estreito, mas é melhor assim, com sofrimento, com dor, com dificuldade, com prova, com luta, né? Abrindo mão de muitas coisas, entendeu? Renunciando os prazeres. É assim, isso tudo chama-se arrancar o olho fora. É o olho que está sendo arrancado que me faz pecar. São os prazeres que eu estou dizendo não para eles. Então Jesus disse, é melhor você chegar assim, sofrendo desse jeito, na eternidade, porque lá você vai desfrutar bem, do que ir para um lugar, sabe? E com os dois olhos, ou seja, pecando, usufruindo de tudo que o mundo oferece, aceitando os prazeres carnais, mas indo para o lugar chamado inferno, onde, repito o que Jesus disse, o bicho não morre, o diabo não vai morrer lá, o fogo nunca se apaga. Misericórdia, que palavra dura, mas é a verdade nua e crua. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.